uma faxineira de 24 anos trabalhando no 28º andar do maior banco de Recife, ouve por acaso uma conversa em árabe e descobre o maior esquema financeiro da história do Brasil. O que ela não sabia é que um dos criminosos era seu próprio pai biológico, que a abandonou grávida há 25 anos. Antes de continuar a história, eu gostaria de pedir para você dar uma curtida nesse vídeo e se inscrever em nosso canal. Assim você nos ajuda a sempre ter uma história emocionante por aqui e não perde as nossas histórias. Não se esqueça também de me contar nos comentários de onde está assistindo. É uma alegria saber que minhas histórias chegam em tantos lugares diferentes. O cheiro forte do desinfetante se misturava com o ar-condicionado gelado do 28º andar do Banco do Nordeste, enquanto Mariana Silva passava o pano úmido nos pisos de mármore italiano com a mesma precisão meticulosa de todas as noites dos últimos 3 anos. Era 3h40 da madrugada de uma terça-feira qualquer de maio, e os corredores do edifício mais moderno do centro do Recife estavam mergulhados no silêncio típico da madrugada pernambucana. Aos 24 anos, Mariana havia transformado a rotina noturna em uma dança bem coreografada. Começava sempre pela recepção, seguia para as salas menores, deixava os banheiros executivos por último e terminava com a sala de reuniões principal, onde os grandes negócios aconteciam durante o dia. Seus passos ecoavam suavemente pelo corredor vazio, acompanhados apenas pelo zumbido constante dos computadores em modo de espera e pelo ronco distante do trânsito na Avenida Conde da Boa Vista. A vida de Mariana era um quebra-cabeças complexo de responsabilidades. Trabalhar das 2 às 6 da manhã, correr para casa para preparar o café da manhã e as medicações da mãe, estudar Direito na Faculdade Maurício de Nassau das 8 ao meio-dia, passar a tarde cuidando de Conceição que lutava contra um câncer agressivo e tentar dormir algumas horas antes de repetir tudo novamente. Era uma rotina que não permitia erro, porque qualquer deslize significaria colocar em risco o tratamento médico que mantinha sua mãe viva. Conceição Silva, aos 53 anos, era uma mulher que carregava nos olhos castanhos a mesma determinação que havia transmitido para a filha. Enfermeira aposentada depois de passar 8 anos trabalhando como voluntária em hospitais de guerra na Síria, ela havia voltado ao Brasil grávida e solteira, criando Mariana com a força de quem conhecia os piores aspectos da natureza humana, mas ainda acreditava na bondade. Foi durante aqueles anos intensos no Oriente Médio que Conceição havia aprendido árabe fluentemente, conhecimento que transmitiu para a filha através de conversas noturnas e histórias sobre culturas distantes. Para Mariana, o árabe era apenas uma curiosidade linguística que impressionava alguns colegas de faculdade, mas que parecia não ter utilidade prática no dia a dia de uma estudante de direito que limpava escritórios para sobreviver. Naquela madrugada específica, enquanto se aproximava da sala de reuniões executiva para dar o último retoque na limpeza, Mariana ouviu vozes masculinas conversando em um idioma que imediatamente reconheceu. Parou instintivamente, segurando o balde e o esfregão, tentando processar por que haveria pessoas falando árabe às 4 da manhã no 28º andar de um banco brasileiro. A operação está na fase final, dizia uma voz grave em árabe clássico. 2.000 aposentados brasileiros, cada um com uma média de R$50 mil em suas contas do INSS. O sistema de monitoramento médico nos permite saber exatamente quando cada um vai falecer naturalmente, e transferimos os fundos para as Ilhas Cayman 48 horas antes do falecimento. Mariana sentiu como se tivesse recebido um soco no estômago. Suas pernas começaram a tremer enquanto se aproximava silenciosamente da porta de vidro fosco, pressionando o ouvido contra a superfície fria. Dentro da sala, 4 homens discutiam com frieza calculista o roubo sistemático das aposentadorias de milhares de idosos brasileiros, aproveitando-se de informações médicas privilegiadas para cronometrar perfeitamente seus crimes. Khalil coordena toda a operação técnica de Dubai. Continuava outra voz com sotaque que misturava árabe e inglês. Os documentos falsificados já estão sendo processados pelos nossos contatos no sistema bancário. Calculamos que em 6 meses teremos transferido R$100 milhões
sem deixar rastros que possam ser rastreados pelas autoridades brasileiras. A jovem sentiu náuseas que a forçaram a se apoiar na parede para não cair. Esses criminosos estavam brincando com a dignidade e a sobrevivência de pessoas como sua própria mãe, que dependiam inteiramente da aposentadoria para custear tratamentos médicos e necessidades básicas. Sem hesitar, tirou o celular do bolso do uniforme azul marinho e começou a gravar, suas mãos tremendo violentamente enquanto documentava cada palavra daquela conversa monstruosa. Durante os próximos 42 minutos, capturou nomes específicos, números de contas bancárias, cronogramas detalhados de execução e até mesmo as metodologias que usariam para forjar certidões de falecimento. Os criminosos falavam com a confiança absoluta de quem acreditava estar completamente protegido pelo idioma, sem imaginar que uma humilde faxineira pernambucana dominava o árabe melhor que muitos nativos do Oriente Médio. A fase decisiva acontecerá durante o período de São João, comentava o que parecia ser o líder do grupo, referindo-se às tradicionais festividades juninas do Nordeste. Que apropriado limpar essas contas enquanto os brasileiros celebram suas tradições primitivas. Para agosto teremos concluído a transferência total e poderemos expandir as operações para outros estados nordestinos. O comentário preconceituoso acendeu uma fúria em Mariana que transcendia o pessoal. Não bastava estar roubando sua gente. Ainda por cima zombavam da rica cultura pernambucana, enquanto planejavam seus crimes. Quando os homens finalmente saíram da sala por volta das 5h15 da manhã, ela permaneceu sentada no chão do corredor por longos minutos, tentando processar a magnitude do que havia descoberto. Tinha em suas mãos evidências de um dos maiores esquemas financeiros da história do Brasil, mas também compreendia perfeitamente que enfrentar criminosos internacionais desse calibre poderia custar tudo o que tinha: seu emprego, a segurança da família e potencialmente a vida de sua mãe, que dependia do plano de saúde vinculado ao seu trabalho no banco. Naquela manhã, enquanto preparava o café da manhã típico pernambucano, tapioca com queijo coalho e café preto forte, para Conceição, e organizava cuidadosamente os medicamentos oncológicos, Mariana lutava contra um dilema ético que a consumia por dentro. Sua mãe, com aquela intuição maternal aguçada por décadas de experiência, lidando com situações extremas, percebeu imediatamente que algo perturbava profundamente sua filha. "Minha filha, o que foi que aconteceu no trabalho hoje? Você está com uma cara muito estranha desde que chegou", perguntou Conceição, ajeitando o lenço colorido que cobria sua cabeça careca devido à quimioterapia. "Mãe, se você soubesse que alguém está planejando roubar as aposentadorias de milhares de idosos, mas denunciar isso significaria perder meu emprego e seu tratamento médico, o que você faria?" Conceição, que havia presenciado as piores atrocidades humanas durante seu trabalho em zonas de conflito, segurou as mãos da filha entre as suas, marcadas por décadas de cuidar de outros. "Mariana, minha menina, eu vivi o suficiente neste mundo para saber que o preço de fazer a coisa certa nunca é tão alto quanto o custo de ficar calada enquanto outros sofrem. Se Deus decidir que minha hora chegou, que não seja com a vergonha de saber que permitimos que nossa gente fosse roubada." Essas palavras ecoaram no coração de Mariana durante todo o resto do dia. Enquanto assistia às aulas de direito penal na faculdade, mal conseguia se concentrar nas explicações do professor sobre crimes contra o sistema financeiro nacional. Durante o almoço, sentada sozinha no pátio da universidade, tomou a decisão mais importante de sua vida. Primeiro, ligou para o jornal Diário de Pernambuco, onde, depois de ser transferida várias vezes, conseguiu falar com Bruno Santos, um jornalista investigativo especializado em crimes financeiros e corrupção. Sua voz tremia enquanto explicava que possuía evidências de um esquema massivo de fraude contra aposentados brasileiros. "Senhorita, recebemos muitas ligações de pessoas que acreditam ter descoberto conspirações", respondeu Bruno com ceticismo profissional, desenvolvido ao longo de 15 anos de carreira. "A senhora tem evidências concretas ou apenas suspeitas baseadas em interpretações pessoais?"
Tenho 42 minutos de gravação em árabe, onde 4 criminosos discutem exatamente como vão roubar 100 milhões de reais do INSS. Tenho números de contas, nomes completos, datas específicas e metodologias detalhadas. O tom de Bruno mudou completamente de ceticismo para atenção profissional intensa. Pode vir ao jornal esta tarde. E, por favor, faça várias cópias dessa gravação e guarde em locais seguros diferentes. Simultaneamente, Mariana contatou o Ministério Público Federal. Depois de horas navegando pela burocracia e explicando sua situação para funcionários de diferentes departamentos, finalmente conseguiu que um procurador federal especializado em crimes financeiros concordasse em examinar suas evidências. A reunião foi agendada para o dia seguinte. Naquela noite, voltando ao banco para cumprir mais um turno de trabalho, Mariana sentia uma mistura estranha de terror paralisante e determinação inabalável. Havia cruzado uma linha irreversível. Não era mais apenas uma trabalhadora noturna tentando sobreviver. Havia se tornado a única pessoa capaz de proteger milhares de famílias brasileiras do roubo mais sofisticado e cruel já perpetrado contra aposentados no país. Enquanto o elevador subia lentamente para o 28º andar, Mariana murmurou uma oração que havia aprendido com sua mãe. Minha Nossa Senhora da Conceição, me proteja e me dê coragem para fazer o que é certo, mesmo que isso custe tudo o que tenho. O que ela não sabia era que sua coragem estava prestes a desencadear uma série de eventos que a transformariam de vítima silenciosa em símbolo nacional de integridade, mas também a colocariam diretamente na mira de criminosos, dispostos a tudo para proteger seus milhões roubados. No dia seguinte, Bruno Santos aguardava na recepção do Diário de Pernambuco, com aquela mistura de curiosidade jornalística e ceticismo cauteloso que caracteriza repórteres experientes. Depois de cobrir dezenas de casos de corrupção ao longo de sua carreira, havia desenvolvido um sexto sentido para detectar quando alguém realmente possuía informações explosivas versus quando tinha simplesmente mal interpretado situações complexas. Quando Mariana chegou pontualmente às 2 da tarde, vestindo sua melhor roupa, uma blusa branca simples e uma saia jeans, mas claramente nervosa, algo em sua postura determinada fez Bruno prestar atenção imediata. Não era o nervosismo histérico de alguém buscando atenção, mas a tensão controlada de uma pessoa que compreende perfeitamente a gravidade das informações que carrega. Antes de ouvir sua gravação, explicou Bruno enquanto a conduzia para uma sala de reuniões equipada com sistemas de áudio profissionais, precisa entender que se essa informação for legítima, sua vida vai mudar de maneiras que provavelmente não consegue imaginar. Criminosos financeiros não usam violência direta como traficantes, mas podem destruir sua existência usando métodos muito mais sofisticados e difíceis de combater. Mariana colocou o celular sobre a mesa de mogno, olhando diretamente nos olhos do jornalista. Minha mãe trabalhou em hospitais de guerra na Síria por 8 anos. Ela me ensinou que existem batalhas que você tem que lutar, mesmo sabendo que vai sair machucada. Esta é uma dessas batalhas. Durante os 42 minutos seguintes, Bruno ouviu com crescente assombro uma conversa que revelava níveis de sofisticação criminal e crueldade sistemática que superavam qualquer coisa que havia documentado anteriormente. Como jornalista veterano, imediatamente reconheceu os indicadores de autenticidade. A terminologia técnica financeira precisa, as referências a protocolos bancários reais, a naturalidade da conversa, que seria impossível de falsificar. Mariana, isso é extraordinário jornalisticamente falando, mas também aterrorizante do ponto de vista humano, murmurou enquanto tomava notas freneticamente. Khalil Al-Rahman aparece mencionado várias vezes como coordenador principal desde Dubai. Temos cronogramas específicos, metodologias detalhadas, até referências desrespeitosas às tradições nordestinas que demonstram o nível de desprezo cultural desses criminosos. O que acontece agora? Perguntou ela, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Primeiro, vamos verificar independentemente tudo o que conseguirmos.
Tenho contatos no setor bancário que podem confirmar se esses números de conta existem e estão ativos. Segundo, vou coordenar com colegas jornalistas em outros países para ver se há padrões similares deste tipo de operação criminosa. Terceiro, vamos preparar uma série de reportagens que exponha essa conspiração de forma que seja impossível para as autoridades ignorarem. Naquela mesma tarde, Mariana se dirigiu ao edifício do Ministério Público Federal, onde o procurador Roberto Andrade a recebeu com a seriedade que o caso merecia. Depois de ouvir a gravação e revisar as anotações que ela havia feito, o procurador ficou em silêncio por vários minutos, claramente processando as implicações do que havia acabado de ouvir. Senhorita Silva, em meus 18 anos como procurador federal especializado em crimes financeiros, vi muitos casos de fraude e malversação, mas nunca algo desta magnitude direcionado especificamente contra idosos aposentados. Se esta informação for precisa, estamos diante de um crime federal que vai requerer coordenação internacional imediata. E quanto à minha segurança pessoal e familiar? Perguntou Mariana, precisando entender completamente os riscos envolvidos. Oficialmente, você se tornará testemunha protegida sob programas federais especiais. Extraoficialmente, recomendo extrema cautela em todas suas atividades rotineiras. Este tipo de organização criminosa possui recursos sofisticados para tornar sua vida muito complicada sem precisar recorrer à violência física direta. Como se tivesse sido uma profecia, exatamente 24 horas após apresentar sua denúncia formal, Mariana encontrou uma carta de demissão aguardando em seu armário no banco. Reestruturação organizacional devido à redução de custos operacionais, dizia o documento oficial assinado pelo Departamento de Recursos Humanos, encerrando abruptamente 3 anos de trabalho impecável, pontualidade perfeita e 0 reclamações disciplinares. O impacto foi devastador e imediato. Sem o emprego formal, perderia automaticamente o acesso ao plano de saúde que cobria os tratamentos oncológicos de Conceição. Os medicamentos especializados que sua mãe precisava custavam R$ 8.000 mensais, uma quantia que excedia significativamente qualquer renda que pudesse gerar em empregos disponíveis para alguém sem diploma universitário. Não chore por minha causa, minha filha, disse Conceição naquela noite, observando o desespero de Mariana com a serenidade que caracteriza pessoas que enfrentaram adversidades muito maiores. Se esses criminosos pensam que vão me intimidar com uma doença, eles não conhecem do que são feitas as mulheres nordestinas. Vamos encontrar um jeito de conseguir os remédios, mas não vamos permitir que roubem nossa gente. A determinação inabalável de sua mãe deu a Mariana as forças necessárias para continuar. Bruno havia começado a publicar a primeira série de reportagens com o título O Grande Roubo, como uma rede criminosa internacional saqueia aposentadorias brasileiras. O impacto foi imediato e explosivo. Os telefones do jornal ficaram sobrecarregados com ligações de familiares de aposentados que haviam notado irregularidades suspeitas nos pagamentos mensais. Redes sociais começaram a amplificar massivamente a história, com a hashtag Justiça para Nossos Idosos se tornando tendência nacional. Mariana, de uma trabalhadora noturna completamente invisível socialmente, havia se transformado no rosto humano de uma luta que ecoava no coração de milhões de brasileiros. Mas a notoriedade trouxe consequências perigosas e inesperadas. Começou a receber ligações ameaçadoras de números bloqueados. Retire sua denúncia falsa ou sua mãe não vai ver o próximo São João, sussurrou uma voz digitalmente distorcida durante uma madrugada. Sua conta bancária pessoal foi congelada, devido a irregularidades detectadas em movimentações financeiras. Seu histórico de crédito foi sabotado através da criação de dívidas fraudulentas que nunca havia contraído. Durante uma entrevista ao vivo na TV Globo Nordeste, Mariana teve um momento de quebra emocional que, paradoxalmente, fortaleceu sua imagem pública. Eu não estou fazendo isso para ficar famosa ou para ganhar dinheiro, disse com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto falava diretamente para a câmera. Estou lutando porque minha mãe me ensinou que quando você vê uma injustiça, tem 2 opções: se tornar cúmplice ficando calada
ou se tornar parte da solução, não importa o preço pessoal. Essa entrevista viralizou internacionalmente, sendo traduzida para múltiplos idiomas e compartilhada por veículos de comunicação nos Estados Unidos, Europa e outros países. Organizações de direitos humanos começaram a documentar seu caso como um exemplo de coragem cívica. Mais importante foi a resposta espontânea do povo brasileiro. Uma campanha de financiamento coletivo, organizada organicamente por usuários de redes sociais, conseguiu arrecadar fundos suficientes para cobrir o tratamento médico de Conceição por um ano inteiro. Advogados especialistas em direitos humanos se ofereceram para representar Mariana sem cobrar honorários. Universidades começaram a convidá-la para palestras sobre ética e responsabilidade social. "Olha só o que você conseguiu despertar, minha menina", disse Conceição uma tarde, enquanto liam juntas centenas de cartas de apoio que chegavam diariamente de todo o Brasil. "Você não está apenas salvando as aposentadorias de milhares de famílias. Está lembrando ao país que ainda existe gente disposta a lutar pelo que é certo." Mas Mariana intuía que a verdadeira batalha estava apenas começando. Os criminosos internacionais não se renderiam facilmente diante da exposição midiática, e as investigações oficiais mal haviam começado a revelar a real dimensão da rede que havia descoberto acidentalmente. O que ela não sabia era que sua própria história familiar estava prestes a se entrelaçar com a investigação criminal de maneiras que jamais poderia ter imaginado. A terceira semana após a publicação das primeiras reportagens, Bruno Santos chegou à casa de Mariana no bairro da Várzea com uma expressão que misturava empolgação jornalística profissional com preocupação pessoal genuína. Durante essas semanas intensas de colaboração investigativa, havia desenvolvido sentimentos pela jovem que transcendiam respeito profissional, complicando sua objetividade como jornalista de uma forma que nunca havia experimentado em 15 anos de carreira. "Mariana, temos desenvolvimentos importantes em várias frentes da investigação, mas também tenho informações que serão muito difíceis de processar emocionalmente", anunciou enquanto se sentavam na pequena varanda da casa simples, sob a sombra de uma mangueira que havia sido plantada pela avó de Mariana. "Me conte tudo. Já cheguei longe demais para recuar agora. Não importa o quão dolorosa seja a verdade." Bruno abriu uma pasta repleta de documentos internacionais, fotografias e relatórios investigativos que havia compilado com a ajuda de colegas jornalistas em vários países. "Meus contatos na Interpol confirmaram que Khalil al-Rahman é realmente o arquiteto intelectual de uma rede criminosa que opera simultaneamente em 14 países. Mas há algo mais que descobrimos. Registros hospitalares da Síria de 25 anos atrás mostram que sua mãe Conceição e Khalil trabalharam na mesma instalação médica de Damascus entre 1998 e 1999. A cor desapareceu completamente do rosto de Mariana, como se tivesse levado um choque elétrico. "Você está insinuando que minha mãe tinha conhecimento prévio deste criminoso?" "Não estou insinuando nada ainda, apenas apresentando fatos documentados que precisam ser esclarecidos." Segundo os arquivos do Hospital Al-Shifa, Conceição Silva trabalhou como enfermeira voluntária por 14 meses, e Khalil al-Rahman estava registrado como médico especialista no exato mesmo período. Conceição, que havia estado preparando café na cozinha, entrou na varanda com passos visivelmente mais lentos que o normal. Seu rosto havia perdido a serenidade característica, substituída por uma expressão de dor que Mariana nunca havia presenciado em toda a sua vida. "Mãe, é verdade? Você realmente conheceu esse Khalil al-Rahman?" Conceição se sentou cuidadosamente em sua cadeira de balanço favorita, aquela onde costumava tricotar enquanto recebia sessões de quimioterapia em casa. Por vários minutos eternos, o único som foi o canto dos bem-te-vis na mangueira e o barulho distante do trânsito na Avenida Caxangá. "Sim, eu o conheci intimamente", admitiu finalmente com uma voz que parecia emergir das profundezas da terra pernambucana. "Mas não como o criminoso Khalil al-Rahman. Para mim, ele era Khalil Moraes, um médico brasileiro de origem árabe que havia ido para a Síria participar da missão humanitária internacional. Era carismático, inteligente,
apaixonado por ajudar os mais vulneráveis. Pelo menos foi o que acreditei durante os meses mais intensos da minha vida. Mãe, o que aconteceu realmente entre vocês? Perguntou Mariana, sentindo que as fundações de sua identidade pessoal começavam a tremer. Conceição fechou os olhos, transportando-se mentalmente para uma época que havia mantido cuidadosamente enterrada por mais de 2 décadas. Me apaixonei completamente, como só uma mulher de 28 anos que nunca havia experimentado amor verdadeiro pode se apaixonar. Ele me cortejou por 6 meses com uma intensidade que me fez sentir como a mulher mais especial do universo. Falava constantemente sobre voltarmos juntos ao Brasil, abrirmos uma clínica gratuita para comunidades carentes, formarmos uma família dedicada ao serviço humanitário. Lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Conceição, cada gota carregada com décadas de dor silenciosa. Quando descobri que estava grávida de você, contei para ele transbordando de felicidade, convencida de que receberia a notícia como a bênção mais linda de nossas vidas. E qual foi a reação dele? No dia seguinte, ele havia sumido completamente do hospital. Deixou apenas um bilhete manuscrito, explicando que havia recebido uma oportunidade de trabalho urgente em Dubai que não podia recusar e que entraria em contato logo para explicar tudo detalhadamente. Nunca mais soube dele. Registrei você apenas com meu sobrenome, porque presumi que ele simplesmente havia fugido covardemente das responsabilidades. Bruno tomava notas meticulosamente enquanto processava as implicações explosivas desta revelação familiar. Conceição, a senhora guarda algum documento ou evidência deste relacionamento? Fotografias, cartas, certidões, qualquer coisa que possa estabelecer a identidade com certeza absoluta? Conceição se dirigiu lentamente ao seu quarto e voltou carregando uma caixa de metal enferrujada que Mariana havia visto a vida inteira, mas nunca havia ousado questionar sobre seu conteúdo. Ao abri-la, revelou fotografias amareladas pelo tempo, cartas escritas em árabe, documentos oficiais e um papel que fez Bruno ficar literalmente sem fôlego. Este é um certificado de casamento religioso islâmico, murmurou examinando cuidadosamente o documento. Conceição, de acordo com este papel, vocês estão tecnicamente casados sob lei religiosa muçulmana. Vocês nunca se divorciaram oficialmente. O que isso significa legalmente? Perguntou Mariana, sentindo ondas de náusea que ameaçavam fazê-la vomitar. Significa que Khalil al-Rahman não é apenas o criminoso internacional que você está investigando e denunciando. Ele é seu pai biológico e tecnicamente ainda está casado religiosamente com sua mãe. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que parecia sugar todos os sons do universo. Mariana sentiu como se o chão sob seus pés tivesse se aberto, revelando um abismo infinito de confusão e dor. Durante 24 anos, havia vivido acreditando que seu pai era simplesmente um homem irresponsável que havia abandonado sua mãe grávida. Jamais imaginou que se tratava do cérebro de uma organização criminosa internacional. Mãe, por que nunca me contou a verdade sobre minha origem? Conceição segurou as mãos da filha com a ternura que apenas mães nordestinas sabem demonstrar após gerações de proteger suas famílias de adversidades inimagináveis. Que verdade, minha filha? Que seu pai era um mentiroso manipulador que me usou e depois desapareceu sem explicações? Que durante anos me torturei mentalmente me perguntando o que havia feito de errado para merecer tal abandono? Pensei que proteger você dessa dor era o presente mais precioso que podia dar como mãe. Bruno fechou seu bloco de anotações, claramente desconfortável com a dimensão pessoal que a investigação jornalística havia adquirido. Mariana, esta descoberta muda fundamentalmente muitos aspectos do caso. Precisamos considerar se isso afeta a credibilidade legal de sua denúncia. Os advogados de defesa de Khalil poderiam argumentar que se trata de vingança pessoal familiar, ao invés de denúncia cidadã legítima. Vingança pessoal! Gritou Mariana, levantando-se bruscamente da cadeira com indignação que parecia brotar das raízes ancestrais do solo pernambucano. Vingança pelo que exatamente? Eu nem sabia que esse homem existia até 5 minutos atrás. Como posso me vingar de alguém cuja identidade descubro por acaso? Mas no fundo de seu coração nordestino,
Mariana compreendia perfeitamente que esta descoberta complicava exponencialmente toda a situação. Não estava mais simplesmente lutando contra criminosos anônimos que roubavam aposentadorias. Estava confrontando diretamente seu próprio pai biológico, um homem que havia abandonado sua mãe grávida há 25 anos e que agora saqueava sistematicamente milhares de famílias brasileiras, usando os métodos mais sofisticados e cruéis imagináveis. Naquela noite, enquanto Conceição dormia profundamente sob efeito de sedativos prescritos para controlar a dor oncológica, Mariana permaneceu acordada na laje da casa, contemplando as estrelas sobre o Recife e tentando desesperadamente processar a nova realidade que havia despedaçado todas suas certezas existenciais. Seu telefone celular tocou por volta da meia-noite, exibindo um número internacional. "Mariana Silva?", perguntou uma voz masculina madura em português com sotaque árabe perfeitamente modulado. "Quem está falando?" "Sou Kalil, seu pai biológico. Acredito que chegou o momento apropriado para conversarmos cara a cara, de adulto para adulto." A linha se desconectou imediatamente, deixando Mariana tremendo sob o céu estrelado pernambucano, compreendendo instintivamente que sua vida havia mudado irreversivelmente e que a fase mais perigosa e complexa de sua batalha estava apenas começando a se desenrolar. O encontro foi meticulosamente coordenado para uma semana depois, no restaurante Beijupirá, um dos estabelecimentos mais exclusivos e públicos do Recife antigo. Kalil havia insistido especificamente em um local público para garantir segurança mútua de ambas as partes. Mas Mariana suspeitava inteligentemente que a verdadeira motivação era intimidá-la psicologicamente com uma demonstração ostensiva de seu poder econômico e sofisticação internacional. Durante aquela semana de espera angustiante, Mariana experimentou insônia total. Conseguiu comer apenas o mínimo indispensável para manter suas forças físicas e compulsivamente verificou múltiplas vezes as fechaduras e sistemas de segurança de sua casa na várzea. A tensão havia se tornado tão intensa que até mesmo Conceição, enfraquecida pela quimioterapia, notou o estado de agitação extrema de sua filha. Bruno havia insistido categoricamente em acompanhá-la como backup jornalístico e proteção pessoal, mas Mariana rejeitou firmemente a oferta. "Esta é uma responsabilidade que preciso enfrentar completamente sozinha. É meu pai biológico, minha história familiar, e possivelmente minha única oportunidade de obter informações privilegiadas que os investigadores federais oficiais não conseguiriam através de métodos convencionais." No dia do encontro decisivo, Mariana optou por chegar exatamente 15 minutos atrasada para evitar parecer ansiosa ou psicologicamente vulnerável. Havia selecionado cuidadosamente sua melhor roupa, um vestido azul simples, mas elegante, e carregava discretamente tanto seu telefone celular quanto um gravador profissional configurados para documentar qualquer informação relevante que pudesse emergir. Kalil já ocupava uma mesa reservada estrategicamente posicionada com vista panorâmica para o rio Capibaribe, vestido com um terno que provavelmente custava mais que a renda anual completa da família de Mariana. Aos 49 anos, era indiscutivelmente atraente, com presença elegante e aqueles mesmos olhos verdes que Mariana havia herdado geneticamente. Mas havia algo calculadamente perfeito em seu sorriso que a colocou imediatamente em estado de alerta, polido demais, ensaiado demais para ser genuíno. "Mariana, filha linda da minha vida", disse-se levantando cerimoniosamente para cumprimentá-la com formalidade exagerada. "Você se parece extraordinariamente com sua mãe quando tinha sua idade. Os mesmos olhos determinados que conseguem enxergar diretamente na alma das pessoas, a mesma expressão facial de dignidade inabalável. Eu não sou sua filha linda. Sou a mulher que está expondo e destruindo sua organização criminosa internacional", respondeu ela, permanecendo deliberadamente de pé até que ele voltasse a se sentar, estabelecendo imediatamente a dinâmica de poder da conversa. Kalil produziu uma risada suave que soava genuinamente divertida, direta e sem rodeios diplomáticos, exatamente como Conceição era quando jovem. Essa característica me fascinava naquela época e me fascina agora
observando você. Por favor, sente-se, minha querida filha. Temos muitíssimo assunto para discutir e, infelizmente, muito pouco tempo disponível. Durante a primeira hora e meia, Khalil desdobrou sistematicamente todo o seu arsenal de charme pessoal e manipulação psicológica sofisticada. Falou extensamente sobre seu trabalho, completamente legítimo, em investimentos internacionais e desenvolvimento financeiro, sobre como havia pensado constantemente em contactar Conceição durante todos esses anos, mas não sabia como enfrentar apropriadamente a culpa pelo abandono. Sobre quão orgulhoso se sentia da mulher corajosa e inteligente que Mariana havia se tornado sem influência paterna. Você sabe qual foi a verdadeira razão pela qual deixei sua mãe na Síria? Perguntou finalmente, depois de pedir os pratos mais caros do cardápio sem sequer consultar os preços, como se dinheiro fosse completamente irrelevante. Porque você é um covarde emocional que fugiu quando soube que enfrentaria responsabilidades paternais reais. Porque recebi uma ligação de emergência de Dubai informando que meu pai estava morrendo de câncer no fígado e precisava urgentemente que eu assumisse completamente os negócios familiares. Se não voltasse imediatamente, perderia uma herança de 200 milhões de dólares. Eu tinha 24 anos, Mariana, exatamente a mesma idade que você tem agora. Me diga honestamente, o que você teria decidido nessa situação? A pergunta a atingiu como uma bofetada psicológica perfeitamente calculada. Eu teria tido uma conversa honesta com a mulher que amava, explicado completamente a situação familiar, e encontraríamos juntos uma maneira de cumprir minhas responsabilidades sem abandonar cruelmente minha nova família. Isso soa muito nobre em teoria, mas extremamente ingênuo considerando as realidades práticas do mundo financeiro internacional. O mundo adulto exige decisões difíceis que não permitem soluções perfeitas para todas as partes envolvidas. Escolhi poder econômico sobre amor romântico. É absolutamente verdade, mas esse poder me permitiu ajudar dezenas de milhares de pessoas através de minhas fundações beneficentes e programas de desenvolvimento social. Fundações beneficentes? Mariana quase se engasgou com a água que estava bebendo. É assim como você define roubar aposentadorias de milhares de idosos brasileiros? Pela primeira vez em toda a conversa, a máscara de charme sofisticado de Khalil deslizou ligeiramente, revelando algo muito mais frio e calculado por baixo da superfície polida. Vejo que você interpretou erroneamente alguns documentos financeiros técnicos que estão consideravelmente acima de seu nível de compreensão educacional. Não estamos roubando absolutamente nada. Estamos otimizando a utilização de recursos que de outra forma se desperdiçariam em burocracias governamentais ineficientes e corruptas. Otimização de recursos, repetiu Mariana com sarcasmo cortante. É assim como você chama desviar 100 milhões de reais que foram ganhos honestamente por pessoas que trabalharam décadas sob o sol nordestino? Khalil se inclinou para a frente e, pela primeira vez, sua voz carregou um tom inequivocamente ameaçador que contrastava brutalmente com sua aparente civilidade anterior. Mariana, você é minha filha biológica, e isso me enche de orgulho paternal genuíno que não esperava experimentar. Mas você também é muito jovem, muito idealista e perigosamente ingênua sobre como o mundo financeiro global realmente funciona. Existem forças operando neste negócio que nem mesmo eu consigo controlar completamente. Meus sócios internacionais não compartilham os sentimentos paternais que nutro por você. Você está me ameaçando diretamente? Estou oferecendo proteção familiar. Retire imediatamente todas suas denúncias falsas. Aceite um emprego executivo bem remunerado em uma de minhas empresas legítimas, com salário que permitirá dar à Conceição o melhor tratamento oncológico disponível mundialmente, e esqueça completamente esta investigação que apenas lhe trará problemas inimagináveis. Mariana permaneceu aparentemente em silêncio por vários minutos, como se estivesse considerando seriamente a proposta. Na realidade, estava mentalmente verificando se seu equipamento de gravação estava capturando cada palavra dessa oferta explícita de suborno e das ameaças implícitas. E se eu recusar categoricamente sua generosa oferta? O sorriso de Khalil
se transformou em algo que poderia congelar o sangue nas veias. Então receio que as forças naturais do mercado atuarão de maneiras que estão completamente fora de meu controle pessoal. O plano de saúde de Conceição poderá experimentar dificuldades técnicas inesperadas. Seu histórico acadêmico universitário poderá desenvolver inconsistências administrativas problemáticas. Seu perfil de crédito poderá ser afetado por irregularidades sistêmicas lamentáveis. São coisas que acontecem rotineiramente no mundo moderno globalizado, infelizmente. Compreendo perfeitamente a situação, declarou Mariana, se levantando para partir com uma dignidade que teria orgulhado seus ancestrais nordestinos. Meu pai biológico é um criminoso internacional que está ameaçando diretamente a mim e minha mãe, doente de câncer, para me forçar a ficar calada sobre seus crimes sistemáticos contra milhares de famílias brasileiras indefesas. Acredito que tenho todas as informações necessárias desta conversa. Mariana, espere um momento. Khalil também se pôs de pé, e por um instante fugaz pareceu genuinamente vulnerável, quase humano. Não precisava se desenvolver assim entre nós. Se sua mãe tivesse me dado uma oportunidade de explicar as complexidades de minha situação familiar, minha mãe te amou completamente e você a abandonou grávida em um país devastado pela guerra. Agora você está roubando sistematicamente pessoas exatamente como ela. Não existe explicação no universo que possa justificar isso moralmente. Enquanto saía do restaurante com a cabeça erguida e passos firmes, Mariana escutou Khalil dizer algo que a gelou até os ossos. Espero sinceramente que você não venha a se arrepender desta decisão tão categórica, filha querida, porque eu definitivamente vou me arrepentir do que vai acontecer agora como consequência. 2 dias após o encontro, Conceição recebeu uma carta oficial de sua companhia de seguros médicos. Sua cobertura havia sido suspensa temporalmente devido a irregularidades detectadas na documentação de elegibilidade. Quando tentaram resolver a situação através de contatos telefônicos, foram informadas que existiam inconsistências significativas em seu histórico de pagamentos que exigiriam investigação formal de fraude que poderia se estender por vários meses. Mariana compreendeu instantaneamente que as ameaças de Khalil estavam se materializando com precisão cirúrgica. A batalha não era mais apenas sobre justiça para aposentados roubados. Agora era intensamente pessoal. Tratava-se diretamente da sobrevivência de sua mãe, e ela estava absolutamente preparada para ir até as últimas consequências para proteger tanto sua família quanto sua comunidade. A 5ª semana após seu encontro devastador com Khalil, Mariana acordou com uma ligação telefônica que alteraria novamente todos os parâmetros da situação. Era Bruno, mas sua voz soava completamente diferente. Urgente, empolgada e carregada de adrenalina jornalística pura. Mariana, você precisa vir imediatamente às redações do jornal. Temos informações que vão fazer explodir completamente este caso de maneiras que você não consegue imaginar. 1 hora depois, ela estava sentada na sala de redação do Diário de Pernambuco, completamente cercada por documentos internacionais, fotografias de vigilância, relatórios de investigação coordenada e evidências digitais que Bruno e sua equipe jornalística haviam compilado meticulosamente durante semanas de trabalho investigativo intenso. Primeiro, as notícias excelentes, começou Bruno, organizando sistematicamente os documentos em categorias específicas. O Ministério Público Federal iniciou formalmente a investigação criminal, coordenando-se ativamente com autoridades de Estados Unidos, França, Alemanha e Emirados Árabes Unidos. Os primeiros mandados de prisão serão executados simultaneamente em 5 países durante a próxima semana. Isso é fantástico. Quais são as notícias problemáticas? Bruno trocou olhares preocupados com seus colegas jornalistas antes de continuar. As notícias problemáticas são que Khalil e toda sua organização sabem que a operação policial internacional está se aproximando rapidamente. Nossos contatos confidenciais no MPF nos alertaram que existe vazamento de informação privilegiada desde dentro do sistema oficial. Os criminosos estão eliminando evidências sistematicamente e, muito mais preocupante,
Estão eliminando fisicamente testemunhas potenciais. Mariana sentiu a temperatura de seu corpo cair vários graus instantaneamente. O que isso significa especificamente para minha situação? Significa que você e sua mãe estão enfrentando perigo físico real e imediato. Não estamos mais falando de ameaças econômicas ou legais abstratas. Estes homens possuem recursos financeiros e contatos internacionais suficientes para fazer pessoas desaparecerem permanentemente se sentirem verdadeiramente encurralados. Antes que Mariana pudesse formular uma resposta adequada, seu telefone celular começou a tocar insistentemente. A tela mostrava um número completamente desconhecido. Alô? Senhorita Silva, você tem exatamente 6 horas para se apresentar sozinha no endereço que enviaremos por mensagem de texto. Venha completamente desacompanhada, sem dispositivos de comunicação. Sua mãe se encontra atualmente conosco como garantia de que seguirá exatamente nossas instruções. A linha foi cortada abruptamente. Mariana ficou paralisada, com o telefone ainda pressionado contra o ouvido, enquanto sua mente processava lentamente que seu pior pesadelo havia se materializado completamente. Eles sequestraram minha mãe, gritou com uma voz que parecia emergir das profundezas da terra pernambucana, e imediatamente toda a redação do jornal se transformou em um centro de operações de emergência com jornalistas, técnicos e contatos policiais se mobilizando simultaneamente. Bruno estabeleceu contato imediato com suas fontes no Ministério Público Federal, enquanto outros membros da equipe começaram tecnicamente a rastrear a chamada e analisar possíveis localizações baseadas em dados de torres de celular. Mas a mensagem de texto chegou rapidamente com um endereço específico nos arredores do Recife e um aviso inequívoco. Qualquer envolvimento de autoridades policiais resultará em consequências irreversíveis para Conceição Silva. Absolutamente você não pode ir sozinha para esse local, insistiu Bruno categoricamente, segurando as mãos de Mariana com uma intensidade que revelava quanto ela significava para ele. É obviamente uma armadilha projetada para eliminar você também. Eles querem silenciar definitivamente a única testemunha que pode destruir completamente a organização. É minha mãe, Bruno. Se eu não for, eles vão matá-la sem hesitação. Se você for desacompanhada, vão assassinar vocês duas sem nenhuma possibilidade de sobrevivência. Durante 4 horas desesperantes, discutiram opções, estratégias, possibilidades de operação de resgate coordenada com autoridades federais especializadas. Mas no final, Mariana tomou uma decisão que surpreendeu completamente todos os presentes na redação. Eu vou, mas não como vítima indefesa. Vou como filha biológica de Khalil al-Rahman e vou usar essa identidade como minha única vantagem estratégica possível. Ela explicou detalhadamente seu plano durante os próximos 45 minutos. Era extraordinariamente arriscado, provavelmente suicida sob múltiplas perspectivas, mas representava a única maneira de transformar sua identidade recentemente descoberta em ferramenta de sobrevivência e negociação. Às 6 da tarde em ponto, Mariana chegou sozinha ao galpão industrial abandonado, localizado na periferia de Paulista. Seu coração batia com tamanha intensidade que tinha certeza de que podia ser ouvido a metros de distância, mas havia tomado precauções específicas que esperava manter tanto ela quanto sua mãe vivas tempo suficiente para a operação de resgate ser executada. 2 homens armados a aguardavam vigilantes na entrada principal do edifício deteriorado. Revistaram-na meticulosamente, procurando armas ou dispositivos de gravação, mas não detectaram o transmissor GPS que Bruno havia cosido profissionalmente no forro de sua blusa, nem o microfone sem fio ultrassensível que um técnico especializado havia instalado discretamente em seu colar. Khalil está esperando no interior, informou um dos guardas em português com sotaque árabe pronunciado. O interior do galpão estava precariamente iluminado com lâmpadas industriais, e Mariana conseguiu distinguir imediatamente sua mãe amarrada a uma cadeira metálica no centro exato do espaço. Conceição apresentava contusões visíveis no rosto e braços, evidência clara de maus tratos físicos,
Mas quando viu sua filha entrar, sua expressão mudou instantaneamente para uma mistura complexa de alívio maternal e terror absoluto. Mariana, você não deveria ter vindo aqui, murmurou Conceição com voz rouca, que sugeria horas de choro ou gritos de dor. Estes homens vão nos matar independentemente do que você faça. Kalil emergiu lentamente das sombras projetadas por maquinário industrial abandonado, já despojado de qualquer vestígio da elegância sofisticada que havia exibido no restaurante 5 estrelas. Vestia roupas casuais e uma expressão que irradiava autoridade criminal pura, mas sua presença física continuava sendo profundamente intimidante. Minha querida e corajosa filha, disse com uma voz que tentava soar paternal, mas carregava correntes subterrâneas inequívocas de ameaça mortal. Eu sinceramente esperava que você demonstrasse mais inteligência que isso. Papai, respondeu Mariana deliberadamente, usando essa palavra como arma psicológica, projetada para desestabilizar tanto ele quanto seus associados criminosos. Eu esperava que você fosse consideravelmente menos covarde. Os outros criminosos presentes no galpão se tensionaram visivelmente, claramente sem compreender por que Kalil permitia que uma prisioneira lhe dirigisse palavras com tamanha falta de respeito. Mas Kalil ergueu sua mão direita para acalmar seus subordinados, um sorriso estranho aparecendo gradualmente em seu rosto. Explique-me exatamente o que espera conseguir com esta situação, continuou Mariana, projetando uma confiança que não sentia internamente, porque obviamente não se trata apenas de me silenciar permanentemente. Você poderia ter me eliminado usando centenas de métodos mais simples e menos problemáticos. Kalil sorriu, mas não foi uma expressão agradável de se contemplar. Você é consideravelmente mais inteligente do que calculei inicialmente. Tem razão absoluta. Isto não se trata meramente de silenciá-la. Trata-se de controlá-la completamente. Você é minha filha, minha única descendência, meu legado real neste mundo. Não vou permitir que destrua tudo que construí durante 25 anos de trabalho. Seu legado? Uma organização criminosa que rouba aposentadorias de idosos? Meu legado é um império financeiro, que movimenta anualmente 2 bilhões de dólares e proporciona sustento a 100 mil pessoas em 14 países. Os fundos que estamos otimizando representam menos de 2% de nossas operações globais. Mariana percebeu com horror que Kalil genuinamente se via como empresário legítimo que ocasionalmente realizava atividades questionáveis, mas financeiramente necessárias. A total desconexão com realidade ética era aterrorizante. E o que você propõe especificamente? A solução é extraordinariamente simples. Você retira publicamente todas as acusações criminais. Declara oficialmente que interpretou mal conversas técnicas além de sua compreensão e aceita trabalhar diretamente comigo. Treinarei você pessoalmente por 3 anos. Ensinarei todos os aspectos do negócio internacional e eventualmente herdará tudo quando eu me aposentar. E se eu recusar terminantemente? Kalil dirigiu o olhar diretamente para Conceição. Sua mãe tem câncer em estágio avançado. Sem tratamento especializado adequado, restam-lhe aproximadamente 4 meses de vida. Com o tratamento que posso providenciar nas melhores clínicas oncológicas mundiais, poderia viver confortavelmente por 15 anos adicionais. A decisão é inteiramente sua. Era chantagem perfeitamente arquitetada. Não ameaçava explicitamente assassinar Conceição. Simplesmente oferecia salvá-la em troca da total cumplicidade de Mariana. Preciso de tempo para considerar todas as implicações, murmurou Mariana, esperando desesperadamente ganhar tempo suficiente para o plano de resgate coordenado ter oportunidade de sucesso. Você tem até o amanhecer, respondeu Kalil com finalidade absoluta. Após esse momento, todas as ofertas se tornam consideravelmente menos generosas. O que Kalil não sabia era que cada palavra estava sendo transmitida ao vivo para autoridades federais especializadas e que o transmissor GPS havia orientado equipes de elite diretamente até a localização do galpão. A operação de resgate estava programada para começar em 2 horas, mas Mariana precisava manter vivas tanto ela quanto sua mãe até esse momento crucial. A conversa que se seguiu
revelaria segredos familiares que nenhuma das mulheres havia antecipado e colocaria em movimento a resolução definitiva de uma batalha que havia durado 6 meses, mas mudaria para sempre suas vidas. Enquanto aguardavam a decisão final de Mariana, Khalil começou a revelar detalhes sobre suas operações criminosas que nenhum criminoso experiente jamais deveria compartilhar com testemunhas potenciais. Mas a combinação de arrogância pessoal, necessidade psicológica de se justificar perante a filha recém-descoberta e convicção de que ambas as mulheres estariam mortas antes do amanhecer, o levou a confessar informações que investigadores internacionais tentavam provar há anos. Você sabe quantas famílias realmente beneficiamos através de nossas operações? Perguntou Khalil, caminhando pelo galpão como se estivesse ministrando uma palestra empresarial. Nossas otimizações de recursos financiaram 28 hospitais na Síria, 63 escolas no Líbano, 97 programas de água potável no Iêmen. Retiramos dinheiro que se desperdiça estupidamente em burocracias governamentais corruptas e o direcionamos para causas humanitárias genuinamente importantes. Conceição, que havia permanecido silenciosa durante toda a conversa anterior, finalmente falou com uma voz que parecia emergir das profundidades da sabedoria nordestina. Khalil, você realmente acredita nessa justificativa elaborada? Ou é a mentira sofisticada que repete para si mesmo toda a noite para conseguir dormir depois de roubar idosos indefesos? Khalil parou abruptamente em frente a ela, e pela primeira vez em toda a conversação, sua máscara de controle emocional desmoronou completamente, revelando algo muito mais vulnerável e humano por baixo. Conceição, eu te amei com uma intensidade que jamais voltei a experimentar em 25 anos. Quando me contou que estava grávida de Mariana, foi simultaneamente o momento mais feliz e mais aterrorizante de toda a minha existência. Então por que fugiu como um covarde? Porque meu pai me ligou de Dubai dizendo que se eu não voltasse imediatamente para me casar com a filha de seu principal sócio comercial, não apenas perderia totalmente a herança familiar, mas seria publicamente deserdado e perderia acesso a todos os recursos que me permitiram ajudar dezenas de milhares de necessitados. Mariana escutava essa conversa com uma mistura devastadora de dor emocional e compreensão gradual da tragédia familiar que havia definido sua existência antes mesmo de nascer. Khalil, você alguma vez se arrependeu genuinamente dessa decisão? Todos os dias durante 25 anos consecutivos, por que acha que nunca tive outros filhos com minha esposa oficial em Dubai? Por que, quando a vi pela primeira vez nas notícias, imediatamente reconheci quem era? Você tem meus exatos olhos verdes, minha maneira específica de franzir a testa quando está pensando intensamente, minha forma particular de inclinar a cabeça quando está absolutamente determinada. Se realmente se arrepende, então nos ajude a parar tudo isso, implorou Mariana com desespero que transcendia o pessoal. Coopere com as autoridades, devolva cada real roubado, use todo o seu conhecimento para desmantelar a rede criminosa. Pode se tornar o pai que nunca foi ajudando a consertar os danos que causou. Por vários minutos que pareceram eternos, Khalil genuinamente pareceu considerar a proposta de redenção. Mariana pôde observar a batalha interna refletida em cada linha de seu rosto. Amor paternal recém-reconhecido, lutando ferozmente contra décadas de racionalização criminosa e justificação psicológica sofisticada. Mas o momento de transformação potencial foi brutalmente interrompido quando um de seus associados recebeu uma ligação urgente em árabe. A conversa foi extremamente rápida e tensa, e quando terminou, o homem se aproximou de Khalil com expressão de pânico evidente. As forças federais especiais cercaram completamente o edifício, murmurou em árabe, ignorando que tanto Mariana quanto Conceição entendiam perfeitamente cada palavra. Temos no máximo 10 minutos antes de iniciarem o assalto coordenado. Khalil olhou para Mariana com uma mistura complexa de admiração paternal e sensação de traição absoluta. Extraordinariamente inteligente, minha filha. Presumo que não veio tão desprotegida quanto aparentava. Vim preparada para salvar minha mãe e deter criminosos que estão roubando sistematicamente meu povo, respondeu Mariana, sem mais sentir medo,
porque sabia que o resgate estava iminente. Se isso automaticamente me torna sua inimiga, então você nunca foi realmente meu pai. Os próximos 10 minutos foram os mais longos na vida de Mariana. Khalil e seus associados criminosos discutiram intensamente em árabe sobre opções para gerenciar a situação. Usar as mulheres como escudos humanos, tentar escapar através de túneis ou simplesmente se render incondicionalmente. Finalmente, Khalil tomou uma decisão que surpreendeu absolutamente todos os presentes, incluindo ele mesmo. Caminhou lentamente até a entrada principal do galpão e gritou em português: "Agentes federais, sou Khalil Al-Rahman e me rendo voluntária e incondicionalmente. As reféns estão seguras e nenhum de nós está armado." Quando as portas metálicas se abriram explosivamente e equipes especializados entraram com precisão militar, Khalil estava ajoelhado com as mãos entrelaçadas atrás da cabeça. Seus associados, confusos pela rendição inexplicável, tentaram resistir, mas foram neutralizados eficientemente. Enquanto levavam Khalil algemado para as viaturas blindadas, ele parou diretamente em frente a Mariana uma última vez. "Não espero perdão", disse com voz completamente quebrada, "mas preciso que saiba que me sentir orgulhoso de você é a única coisa moralmente correta que fiz em 20 anos. "Khalil", respondeu Mariana, e seu uso do nome ao invés de pai foi mais doloroso que qualquer insulto. "Você está certo em não esperar perdão, mas se quer fazer algo positivo, coopere totalmente com os investigadores. Ajude a recuperar cada centavo roubado." 6 horas depois, enquanto Conceição recebia cuidados no Hospital da Restauração e Mariana prestava depoimento final aos investigadores federais, Bruno chegou com notícias que fechariam definitivamente o caso. "A operação internacional foi totalmente bem-sucedida", informou sorrindo. "Prenderam toda a rede em 5 países. Mais importante, recuperaram 98% dos fundos. Os aposentados receberão restituição completa, mais indenização. E Khalil está cooperando completamente. Parece que o encontro com você o mudou. Seus advogados já negociam acordo incluindo testemunho contra organizações superiores." 3 meses depois, durante sua formatura em Direito, Mariana refletia sobre a transformação radical. Sua história inspirara reformas no sistema de supervisão financeira. Recebera ofertas de organizações internacionais. Mais importante, Conceição respondia bem ao tratamento custeado pelas recompensas governamentais. "Pronta para sua nova vida como defensora dos direitos humanos?" perguntou Bruno, esperando com flores. "Pronta para minha nova vida", respondeu, tomando sua mão. Durante seu discurso de formatura, concluiu: "A justiça não é algo que recebemos, é algo que construímos, defendemos diariamente. Às vezes o preço é alto, mas o preço do silêncio sempre é maior." Na última fileira, um guarda discretamente entregou um envelope. Dentro, uma carta da prisão. "Mariana, soube de sua formatura. É o dia mais orgulhoso de minha vida, embora não mereça esse orgulho. Sua coragem me ensinou que nunca é tarde para escolher o certo. Obrigado por ser a filha que nunca mereci, mas sempre precisei. Khalil." Mariana guardou a carta sem mostrar a ninguém. Algumas feridas curam com o tempo. Alguns relacionamentos se reconstroem lentamente. Mas sabia com certeza que havia encontrado seu propósito: dedicar-se a proteger os vulneráveis e garantir que justiça fosse direito de todos os brasileiros, não privilégio dos poderosos. Muito obrigado por acompanhar até aqui a incrível jornada de Mariana e Conceição. Esperamos que essa história de coragem, família e justiça tenha tocado seu coração profundamente. Se você se emocionou com essa luta épica no coração de Recife, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias que realmente importam. Queremos saber sua opinião. O que você achou da decisão